E agora o debate do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora sobre segurança e justiça. Eu converso agora com Marco Petrelucci, que é ex-procurador de justiça, ex-secretário estadual de segurança, e o Rafael Alcapdipani, professor da Fundação Getúlio Vargas, membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Boa noite aos dois. Bom, a área de segurança e justiça está cheia de notícias e está cheia de polêmicas, né? Nós tivemos hoje a entrada em vigor aí no pacote anticrime, com algumas exclusões feitas ontem, de última hora, por Luiz Fux, a questão do juiz de garantia, que já tinha sido alvo de alterações também pelo ministro Dias Toffoli, né? E tivemos o presidente Bolsonaro sinalizando hoje que há a possibilidade, talvez, de separar o Ministério da Justiça e Segurança. Então, Marco, eu gostaria de começar com a sua opinião em relação ao pacote anticrime e essa disputa até interna que nós temos no Supremo, com dois ministros com decisões divergentes, que na verdade contrariam uma decisão que foi tomada pelo Congresso, que foi depois validada pelo presidente Bolsonaro, mas que o juiz e agora ministro Sérgio Moro comemorou a decisão de Fux. Como é que fica esse processo todo? Pois é uma questão, Denise, tem muita fumaça, né? Pouca coisa muito concreta, embora o pacote ele vai fazer muita diferença, né? Eu acho até que o juiz de garantias, para mim, é um grande avanço, né? É uma forma de você ter um pouco mais de segurança nas investigações e, sobretudo, depois das investigações, de como o processo se desenrola. Mas você teve mudanças muito significativas. Por exemplo, na questão da colaboração premiada, houve mudanças que vão dificultar muito a chamada delação, né? Vai ser muito mais difícil. Você introduz um outro personagem, que é o juiz, que devia ser meio como alguém que só viesse depois para dizer, olha, está tudo certo ou não. Tem muitas polêmicas. Eu acredito que a novidade boa, melhor, seria o juiz das garantias. A pior, para mim, teria sido a nova redação da legítima defesa, atribuindo aos policiais uma circunstância especial, que é um erro, sinaliza que o policial tem que ser mais violento, e não é esse o problema no Brasil. Mas, enfim, eu acho que tem bastante coisa para discutir. Isso daria uns 3, 4 programas. Exatamente, por isso falei o excesso de notícias relacionadas à área. Agora eu queria saber do Rafael, especificamente em relação ao pacote anticrime. Você acredita que isso possa ajudar a inibir e a punir a criminalidade? Por um lado, né, como muito bem o secretário apontou, há alguns avanços e há pontos que são polêmicos. Por outro, eu acredito que no Brasil a gente tem um problema de sempre achar que lei resolve tudo, né? No meu ponto de vista, evidentemente que há avanços, então há pontos importantes no pacote anticrime, mas o que a gente precisa melhorar é a efetividade do nosso sistema de justiça criminal, a efetividade das nossas polícias e a construção de uma política de segurança pública que seja uma política de segurança pública em nível nacional e que funcione de forma articular em todos os estados. E o pacote anticrime não tem nada a ver com esses assuntos, né? Então, no meu ponto de vista, o que está faltando é o governo federal conseguir construir uma articulação maior na criação de uma política de segurança pública, né? E, curiosamente, os indicadores estão abaixando, né? Então, eu ia falar exatamente isso, porque há dados melhores em relação à segurança de modo geral. Alguns estados também têm trabalhado melhor nesse sentido, inclusive por causa de rebeliões e tudo mais, e até com as facções, né? Endurecendo o tratamento que é dado. E isso melhorou os dados, mas não se trata, então, de uma articulação mais ampla? Então, a gente precisa estudar mais ainda para tentar entender o que está gerando essa redução de indicador. No Brasil, a gente tem a mania de não entender as coisas, de não estudar profundamente para poder replicar, né? A própria questão da recriação do Ministério, né? Parece que o presidente Bolsonaro não quer mais que o Moro tenha um protagonismo na segurança pública. Então, a gente entra também em muitas fumaças, como o próprio secretário estava ponderando antes. É muita fumaça, mas pouca coisa efetiva que vai melhorar. Agora, por outro lado, os indicadores estão melhorando, que é uma excelente notícia. E claro que o governo federal tem alguma participação nisso também. Não dá para... São vários fatores, inclui o governo federal, os governos estaduais, mudanças econômicas, mudanças demográficas que vão afetar nesses indicadores. Agora, Marco, a gente tem visto aí muito foco de preocupação aí com relação ao futuro da Lava Jato e tudo que ela alcançou de resultado. Agora, a gente tem uma criminalidade que vai além da corrupção. Nós temos, por exemplo, o caso das facções criminosas, nós tivemos uma fuga em massa de integrantes do PCC no Paraguai, poucos foram capturados até agora. Tivemos, no mesmo dia, no
no Acre, também aqui no Brasil. Como é que o senhor vê essa questão especificamente? Aí é criminalidade mesmo, não é a corrupção, é outro tipo. Aí é a criminalidade violenta, né? Criminalidade violenta, criminalidade organizada, violenta. Mas eu tenho uma visão muito particular, lidei muito com isso quando estava no governo. Eu acho que, às vezes, a gente superdimensiona a participação de pessoas no PCC. Não que elas não participem. O PCC, assim como outras facções, porque a gente parece que só fala do PCC, mas há outras, né? O PCC é mais São Paulo, né? Mas assim, não existe sistema penal no mundo que não existam facções dentro de cadeia. Você põe 600 pessoas que são criminosos dentro de uma cadeia, eles se organizam de alguma forma. Isso está na filmografia, a gente cansa de ver isso, nos americanos. Lá você tem muita coisa racial também que acaba levando a isso. Agora, o PCC é basicamente uma organização de dentro das cadeias. Só que as pessoas, quando saem da cadeia, passam a ser vistas como se fossem pessoas orgânicas do PCC. São associadas. A impressão... Até para sobreviver na cadeia, né? Porque tem amigos, tem outras pessoas e tal. Mas a impressão que se passa à população é que existe um prédio, uma torre aqui na Avenida Paulista, onde os executivos do PCC organizam o crime. Não é assim. É um crime mais rasteiro e tal. E tem que ser enfrentado. Esse tipo de criminalidade não tem saída, é enfrentamento. Não tem outra... A prisão em penitenciárias federais, essa estratégia da Penitenciárias federais é algo fundamental. O Departamento Penitenciário tem recursos. Há muito tempo, o dinheiro do Departamento Penitenciário é usado para gerar déficit, superávit primário. Né? Ele fica lá parado, é um dinheiro que entra e não se usa. Agora começou a se usar um pouco mais, nos últimos 5 anos começa a se usar um pouco mais, mas o volume de dinheiro que tem para a cadeia é muito grande. E nós temos hoje, a última número que eu tive acesso, 700 e tantos mil presos, já devemos estar mais além disso, é muita gente presa. O Brasil tem um dos maiores índices de encarceramento do mundo. Tem distorções, você tem muita gente presa, sobretudo mulheres, por tráfico de entorpecentes, que é uma coisa complexa, precisaria ser, a questão de entorpecentes ser repensada. Pessoas que não chegam ao julgamento, inclusive, né? 40% são pessoas que ainda são presos provisórios, mas isso não é anormal, não é anormal. Enfim, eu acho assim, nós precisamos parar de achar que uma reforma administrativa, de criar um ministério, ou você fazer uma lei assim, você muda uma questão. A segurança pública passa a ser hoje uma ciência. No Brasil, graças a Deus, estamos avançando. O Rafael é uma das pessoas que mexe com isso, tem um fórum de segurança pública. Em outros países você já tem cursos superiores em segurança pública, em profusão. Nós precisamos trabalhar um pouco mais tecnicamente essa questão. No Brasil é muito política. Vamos endurecer a lei, não pensa por que está endurecendo a lei, é mais a propaganda. Tem setores que têm que endurecer a lei e tem setores que não têm. E isso precisa ser estudado tecnicamente. Agora, Rafael, de qualquer modo, essas idas e vindas, essas decisões contraditórias acabam criando uma insegurança institucional no país e jurídica mesmo, né? Porque são idas e vindas do Supremo, que ele deveria, na verdade, pacificar a situação e acaba colocando mais água aí na fervura. O que você acha que pode ser feito em relação a isso? Então, a gente precisa que os poderes tenham um bom senso na hora em que eles tomam atitudes e que eles tomam decisões, né? Como foi colocado o Congresso, o presidente, tudo estava caminhando e aí vem se tentar, né, numa decisão monocrática, mudar esse tipo de situação. Eu acho que um dos aspectos importantes, e é isso que o secretário estava ponderando, que é a questão de ser científico. Por que nós vamos criar? Quais são os motivos por que nós vamos criar? Né? Por exemplo, uma questão que é muito importante, a gente precisa repensar essa questão da lei de drogas no Brasil. Né? A gente precisa ter uma definição clara da diferenciação entre quem é traficante e quem é usuário, para que a gente não crie esse avalanche de pessoas que são presas, né, com um pouquinho de droga, com poucas situações. O tratamento é diferenciado, né, na legislação, só que na prática... Na prática depende muito dali do delegado no momento, a questão fica muito complexa. Um outro aspecto que a gente tem falado muito pouco no debate sobre segurança pública no Brasil é a melhoria de condição
condição de trabalho dos policiais. A gente vê o número excessivo de suicídios, a gente vê o número excessivo de problemas financeiros de policiais, a gente vê o alto estresse que eles estão colocados hoje. Então, a gente não vê nenhuma preocupação e nenhuma articulação do cuidado com essa figura do policial que está ali na ponta da linha. Fica preocupado com a violência dos policiais, a violência que eles sofrem e a violência que eles exercem, né? Sem cuidar dos aspectos disso. Sim, só querem que ele bata mais, né? Você me permite? Algumas medidas são absolutamente fake. Essa da legítima defesa, que eu falei, ela é clássica. Outro dia eu estive num debate e eu fiz a seguinte pergunta: quantos policiais estão presos por terem matado alguém numa situação que a pessoa estava armada tentando atingir alguém, para que a gente tenha toda essa discussão? Quantos? Eu gostaria de saber. Pedir, me apontem um, não tem. Isso não existe. Indulto até, inclusive, isso não agora, existe. né? Mas o indulto não vai atingir porque não tem. Inócuo, né? Os policiais que vão para a cadeia no Brasil são os policiais que praticam corrupção. De violência, você tem alguns, mas aqueles que você evidentemente faz a prova de que a pessoa pegou uma pessoa, a pessoa está lá subjugada e ele atira. O homicídio no Brasil, Denise, é julgado pelo tribunal do júri, pelo povo. E o povo tem muito apreço pela polícia. Né? Eu brincava quando eu era secretário, dizia assim: o pessoal diz que não gosta de polícia, mas a coisa que mais me pede, em todo lugar que eu ia, era: doutor, por favor, um pouco mais de polícia, um pouco mais de polícia. O pessoal adora a polícia. É verdade que a polícia é a geni, né? A polícia é a geni da sociedade, mas eu acho que tem muito... Precisa se tratar desses temas que o Rafael colocou e não criar algo onde não tem necessidade. Agora, para nós encerrarmos, Rafael, você acha que com todas essas polêmicas a gente está no caminho certo para se combater, de um lado, a criminalidade relacionada à corrupção, de outro lado, a criminalidade relacionada à violência, drogas e tudo mais? Eu acho que ainda falta muita inteligência, falta muita ciência, falta muita estruturação de política pública pensando em evidências. Eu acho que a gente está melhorando, a gente tem evoluído. Aos poucos a situação ela vai evoluindo, mas ainda falta muito. A gente precisa ter uma visão mais inteligente para a segurança pública e a gente precisa fundamentalmente lidar com os problemas. Como é que a gente vai enfrentar a facção criminosa de fato? Como é que a gente vai melhorar a condição de trabalho dos policiais de fato? Como é que a gente vai mexer com os jovens da periferia que estão em situação vulnerável, que muitos jovens estão em situações vulneráveis? Quer dizer, como é que a gente vai lidar com a questão da violência contra a mulher? A violência de gênero é um escândalo no Brasil. Tem aumentado sistematicamente, é um dos poucos indicadores que mais cresce, e a gente tem um monte de homem machão que não tem olhar nenhum para as mulheres, né? E para a questão da violência contra a mulher. Eu acho que esses são temas muito importantes de serem colocados e que ainda não estão presentes tanto na agenda pública. Pois é, nós conseguimos avançar aqui em alguns assuntos, claro que levaríamos muito tempo, como o secretário disse, mas eu agradeço muito a participação dos dois, o Marco Petrelucci, que é ex-procurador de Justiça e ex-secretário estadual de Segurança Pública, muito obrigada. E aqui comigo Rafael Alcadipani, que é professor da Fundação Getúlio Vargas São Paulo e membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Muito obrigada aos dois, uma boa noite. Laerte, Luciana.